Bem, amigos simpatizantes da doutrina espírita, obrigado por ter clicado no nosso canal, no nosso vídeo. É um trabalho novo que estamos realizando, buscando retomar a verdadeira doutrina espírita. A doutrina de Jesus, codificada por Kardec, que foi ditada pelos espíritos superiores. É um estudo comparativo das obras fundamentais com as obras que estão ditas como complementares, mas que na realidade, ao nosso ver, pelo estudo comparativo, não passam de obras de um critério de opinião de um espírito isolado que não, muitas vezes se contradiz com a doutrina espírita. Claro que na parte, logicamente na parte moral, não tem muita contradição, mas na parte de estudo comparativo vocês vão ver que realmente há contradição. Então a primeira obra que nós vamos analisar é Nosso Lar. Esta exposição audiovisual não visa trazer à tona discussões truculentas, nem discórdia entre os simpatizantes da doutrina espírita, ditada pelos espíritos superiores e capitaneada pelo espírito de verdade, mas sim busca a verdade através do estudo comparativo. Também quero mostrar as contradições entre as obras fundamentais codificadas por Kardec e outras que são ditas como obras complementares, é o que nós já havíamos falado. Lembramos ainda que a finalidade dessa exposição é de observar o princípio da livre manifestação, dentro do respeito e da civilidade, observando o direito de cada um de colocar à prova as suas observações sobre as questões que serão expostas. Vamos relembrar o trabalho de Kardec, que de aproximadamente 3.600 comunicações, mais de 3.000 são de moralidade irreprovável, excelentes como fundo, mas que desse número nem 300 merecem publicidade, e apenas 100 têm mérito fora do comum. Vamos dar uma analisada nesse texto que está publicado na Revista Espírita. Vocês podem pesquisar na Revista Espírita e vocês vão encontrar esse texto aí. O critério minucioso de Kardec, quando da codificação da doutrina espírita, para a publicação. Então Kardec fazia uma pergunta para vários médios de vários centros espíritas que existiam naquele momento em todo o mundo. Ele fazia uma pergunta, e daquelas que mais se aproximavam semelhantes, parecidas, ou até mesmo iguais, que tinham o mesmo contexto, ou seja, tinham o mesmo contexto, ele separava e depois, posteriormente, ele publicou nas suas obras, para que tivesse um critério mais rigoroso. Hoje em dia, nós vemos que 2 ou 3 espíritos, através de 2 ou 3 médiuns aí, estão ditando a doutrina espírita, o que, ao nosso ver, não é salutar para que a doutrina cresça. Ela pode se expandir em número de pessoas, mas em termos de qualidade de conhecimento da verdadeira doutrina espírita, são poucos as pessoas que conhecem, porque só Kardec, as obras codificadas por Kardec, que contém a doutrina espírita, ao nosso ver. A pergunta é, quem está fazendo esse trabalho hoje, que é o controle universal dos ensinos ou dos ensinamentos dos espíritos nos dias de hoje? Hoje, e após já o desencarne de Kardec, não se fez mais esse controle universal. O que tem se visto aí, pelo menos em termos do Brasil, é que cada um faz
tem o seu médio, o seu escritor preferido, e de acordo com a sua preferência está fazendo a doutrina espírita. Lembrando sempre que na parte moral da doutrina, ou na parte moral dessas obras, realmente eles não fogem muito do que é o amor, a caridade, enfim. Mas é por trás disso aí que esses pseudo-sábios, ao nosso ver, se escondem. Mas no decorrer do nosso estudo nós vamos demonstrar isso aí. O próximo estudo será, não sei se já citei, será o Consolador. Fiquem ligados que é o próximo estudo que nós vamos fazer ao Consolador. Na obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de André Luiz, com o título de Nosso Lar, temos a seguinte narrativa do autor abaixo descrito. Então, Nosso Lar é uma obra bastante conhecida, inclusive já virou filme, né? Então é bastante conhecida e não tem por que eu ficar citando alguma coisa de menos ou mais importante. Nós vamos, de acordo com os estudos, a gente vai citando e comparando. Se vocês tiverem o livro Nosso Lar, ou quiserem pegar em alguma livraria, biblioteca, no posto de livros das casas espíritas, vocês podem ir lá direto no capítulo 8, na organização de serviços, e comparar para ver que realmente a gente pega alguns trechos que lá realmente a gente não vai pegar toda a obra, mas sim alguns textos comparativos. André pergunta a Lísias: mas Nosso Lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso Lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Então, essa colônia se formou de portugueses distintos, né, do século XVI. Eles desencarnavam e formaram uma colônia do Nosso Lar. Então, se nós formos lá, já uma pequena contradição que tem aqui, a pergunta é: seria possível que existissem no Brasil, no século XVI, uma colônia de seres distintos para criarem, uma quantidade, aliás, de seres distintos para criarem uma colônia, sabendo-se que naquela época as pessoas, na sua maioria, que aqui chegavam, era composta de desbravadores interessados nas riquezas da nossa terra, ou seja, do Brasil. Então, as pessoas que vinham para cá eram mais ou menos desse naipe e desse estilo, né? Mercadores de escravos, contrabandistas, enfim, de muitos outros seres que quase nenhum valor moral e até mesmo intelectual. Eles não possuíam, então, de quase nenhum valor moral e até mesmo intelectual, né? Então a pergunta é: será que teria seres com essa magnitude para formar uma colônia? Bom, eu deixo a critério de vocês. No capítulo 9, Problemas de Alimentação. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos do Nosso Lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, olha essa palavra, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinham certo intercâmbio clandestino, olha o contrabando aí, em virtude dos vícios de alimentação. Então vamos ver lá. Assalto das multidões obscuras do umbral. Gravem bem essa palavra. Umbral. Umbral. Vamos ver se na doutrina espírita, codificada por Kardec, tem essa palavra umbral. E ali o intercâmbio clandestino, que é o contrabando. Então, já tem ali o porquê da discordância de portugueses distintos, né? Então, na realidade, já começou já o contrabando. Dado o alarme, o governador determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas das cidades para emissão de dados magnéticos a serviço da defesa comum. Então, o governador, preocupado que fosse invadir
as fronteiras do nosso lar, as muralhas, ele determinou mandou-se ligar as baterias elétricas das muralhas das cidades para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, minha gente, eu não sei qual o fim disso aí, mas não deixa de ser uma coisa fantasiosa, né? Porque a gente sabe, conforme a gente for estudando aí, que não tem obstáculo para o espírito, né? Ou a moral dele, a elevação dele, sim, que vai ser obstáculo para ele atingir alguma coisa. Nos faz necessário muralhas e emissão de dardos magnéticos para que não se permita que o espírito avance onde ele quiser. Né? Ele tem as suas zonas que ele pode frequentar. No capítulo 10, no Bosque das Águas, esperando o Aerobus, mal me refazia da surpresa quando surgiu um grande carro suspenso do solo, repleto de passageiros. Não era máquina conhecida na Terra, de material muito flexível, ligados a fios invisíveis. Mas se os fios eram invisíveis, como é que ele viu? Essa é uma pergunta. Grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Bom, pessoal, nós vamos fazer um pequeno corte, mas posteriores vamos dar continuidade a esse estudo. Obrigado.